O Marcelo Lins, desculpa, tem uma pergunta para o senhor. Isso, pensando um pouquinho, pegando esse gancho, obrigado, senador, por estar falando com a gente hoje aqui. Esse gancho de desconstrução, se a gente for também botar nesse rol, a gente vai ter ali a desconstrução dos órgãos de fiscalização da Amazônia, com preço alto pago pelo Brasil. A gente vai ter desconstrução da ideia da consolidação da democracia também, que foi posto em xeque naquele 8 de janeiro também. Então, me parece que essa não seja o foco do nosso debate aqui ou da nossa entrevista. Mas um que pode ser o foco, o Brasil já pagou um preço caro lá atrás por jogar para baixo do tapete questões ligadas ao passado. Por exemplo, ao não acertar as contas com a ditadura militar implementada com o golpe de 64. E me parece que há muitas questões que ficaram ainda abertas, relacionadas ainda à Lava Jato, mas que o Brasil merecia saber o que aconteceu. Por exemplo, a questão do advogado Tacla Duran. O senhor não acha que deveria, de uma vez por todas, ser esclarecida aquelas acusações que envolvem o seu grupo? Porque há, sim, um grupo político ao qual o senhor é associado, e não tem como dissociá-lo também do movimento maior do bolsonarismo. Afinal de contas, o senhor foi ministro do governo Bolsonaro, depois saiu naquelas circunstâncias que todos sabemos, mas depois fez as pazes na campanha política e apoiou o Bolsonaro do segundo turno. Então, não seria bom também resolver de uma vez por todas, esclarecer o que ficou por esclarecer relativo aos processos lá atrás, para poder seguir adiante com a tranquilidade de ter todas as informações à disposição da sociedade? Olha, eu tenho a consciência absolutamente tranquila em relação a esse tema. Eu, se quisesse me vender, me corromper, eu tinha enriquecido como nenhum outro juiz nesse país durante a Operação Lava Jato. A gente tinha como réus Odebrecht, Andrade Gutierrez, as grandes empreiteiras, os políticos mais poderosos do país, Lula, José Dirceu, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha. Nunca nada aconteceu disso. Nós, na verdade, eu era um juiz duro, eu proferia decisões rigorosas. Aí tem esse indivíduo que conta essa história desde lá de 2017 e não tem prova nenhuma. Eu não tenho problema nenhum que me investiguem, verifiquem e tal, etc. Não vou encontrar um centavo de nada errado, seja aqui em qualquer outro lugar. Agora, difamação contínua. E veja, a única pessoa que dava credibilidade, vamos colocar claro, a única pessoa que dava credibilidade a esse Tacla Duran era o juiz Apio, que a gente está descobrindo agora quem é, que é um juiz que liga para o filho do desembargador para proferir ameaças, para fingir que é uma terceira pessoa. Então, toda essa história, me desculpe, é uma patifaria. E eu até, quando teve a abertura dessa investigação, aqui do Supremo, eu peticionei no Supremo e disse o seguinte, eu não quero foro privilegiado, eu acho isso um absurdo, ser o político tratado como alguém melhor que o cidadão comum, com esse tratamento privilegiado. Eu prefiro que o meu processo vá lá para a primeira instância. E se quiserem abrir minhas contas, podem abrir minhas contas, podem fazer o que quiserem. O que existe nesse caso é patifaria. Desde 2017, a mesma ladainha, sem qualquer elemento concreto. E aí eu peço para você, né, seja o ouvinte ou seja o jornalista que fez a pergunta, vai examinar os fatos, vai olhar se tem alguma coisa palpável. Fica falando o cara, pagou para o escritório da esposa do Moro. Minha esposa nunca recebeu um centavo, nunca foi sócia de ninguém que recebeu dinheiro nesse caso. Ele fala do advogado que ele pagou lá de Curitiba, né, que é um advogado competente, o Marlos Arnes, que é conhecido, pagou lá no exterior, sei lá por que pagou no exterior, e fala como se isso fosse um pagamento para minha esposa. Nunca foi sócio, nunca teve relação, nunca tem um centavo de nada indo para minha conta, da minha esposa, para qualquer pessoa ligada a mim. Agora, a gente passou por 4 anos de Lava Jato, enfrentando os piores criminosos do país, depois com o ministro da Justiça enfrentando o PCC, enfrentando o crime organizado, e fica essa história, essa ladainha, essa mentira reiterada, sem ter qualquer prova. Então isso é um absurdo. Agora, o que eu estou dizendo? Isso é a pauta desse governo. É a mão desse governo criando esse clima de revanchismo em relação a Temer, em relação a Bolsonaro, em relação a Lava Jato e em relação a todos os atos e reformas que foram feitas. O que o governo devia fazer? Aprofunda as reformas. Vamos implantar a lei do saneamento. Se tem problema na reforma do ensino médio, vamos melhorar. Vamos ir adiante. Vamos fazer a reforma tributária, mas vamos fazer também a reforma administrativa para diminuir os gastos da máquina pública. Porque como é que vai fazer uma reforma tributária baseada em aumento de arrecadação de impostos? Pergunta lá se um brasileiro quer pagar 1 centavo, um tostão a mais para o governo Lula para gastar com apadrinhado político e estatal. Não quer. Então o país está na direção errada.
O país está na pauta errada e esse revanchismo, essa tentativa de toda hora rediscutir, o problema da Lava Jato. A Lava Jato prendeu o bandido, pura e simplesmente. Tá? E até faço uma correção aqui, que eu vi a anotação ali quando estava na tela. Moro não se coloca na turma lavajatista. Não, eu tenho orgulho do Lava Jato. Eu só não gosto de rótulos. Porque eles simplificam demais o que são as pessoas. Assim como às vezes o pessoal critica lá, como pode, a Globo, critica a Record, critica jornalistas e tal. E eu nunca concordei com ofensa de nem nada desse sentido. Eu não acho que ninguém pode ser explicado porque trabalha numa emissora ou outra, entendeu? Então eu não gosto dessas coisas só. Só para esclarecer, para não falar que depois eu estou negando a Lava Jato, que não é nada disso. Senador, a gente vai fazer um intervalo na volta.